Pessoal, dica de livro e de um assunto interessante. Tem um livro com o nome original, título original, né? On Bullshit, traduzido em português, já foi publicado em português, com um nome interessante, um título interessante, Sobre Falar Merda, de um autor chamado Harry Frankfurt, da Universidade de Princeton, um filósofo. É muito interessante esse livro porque o tema que ele desenvolve diz respeito ao seguinte: a diferenciação e a comparação entre aquelas pessoas que buscam dialeticamente a verdade. Por outro lado, as pessoas que mentem deliberadamente. E, num terceiro momento, as pessoas que simplesmente falam qualquer coisa, sem saber o que está falando, falam merda, como diz o título jocosamente. Não está preocupado com a verdade nem com a mentira, fala qualquer coisa, o que vem à cabeça, aquilo sai, né? Então são essas três situações. Claro que o ideal, né, é a busca dialética da verdade, num discurso, numa discussão sincera e aberta. Mas o Frankfurt, ele deixa bem claro que aquelas pessoas que falam merda, elas são as mais perigosas, as mais reprováveis, até mesmo do que os mentirosos deliberados. Por quê? Né? Porque o sujeito que mente, ele se preocupa com a verdade, pelo menos. Em que sentido? Lógico, no sentido mais básico, porque para mentir, eu tenho que saber qual é a verdade, para eu dizer o contrário dela, não é? Senão não tem como mentir. Se eu não sei qual a verdade, como é que eu posso mentir deliberadamente? Eu não tenho como, né? Aí seria um outro caso que não é tratado, que seria do erro. Você está em erro, você pensa que está falando a verdade, mas não está. Aí é uma outra situação. Mas o mentiroso deliberado, ele sabe o que é a verdade e aí ele mente deliberadamente, né? Rimou, né? Mas então ele se preocupa com a verdade. E ele se preocupa também, muitas vezes, em andar próximo da verdade, porque se diz que as melhores mentiras são aquelas que andam ladeando lateralmente a verdade, proximamente à verdade. Quando você conta uma mentira muito grande, não dá para ninguém acreditar, mas se você conta uma mentira que no nuance ela é mentirosa, mas ela está rodeada de algumas verdades, é mais fácil de enganar, não é? Então o mentiroso ainda tem alguma preocupação com a verdade, de alguma forma. O falador de merda, né? Aquele on bullshit, ele não se preocupa com nada, ele só fala. Ele fala, ele escreve, ele transmite ideias sem nenhuma preocupação com coisa nenhuma. Ele não tem nenhuma preocupação com a verdade, nem com a mentira do que está dizendo, com a falsidade, com a validade do que está dizendo. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente irresponsável. No nosso campo político, a gente encontra vários exemplos assim, o Lula, por exemplo, a Dilma Rousseff, nossa, não é? Faladora de merda, assim, excepcional, não é? O Lula também, não é? Então a gente encontra exemplos assim, na política, assim, eu falei desses dois coitados, mas não são só eles, né? Tem muita gente, né? E em outras áreas também, não é só isso, na área universitária, em todas as áreas. Então fica essa dica de leitura, é um tema interessante, sobre falar merda. Harry Frankfurt, tá bom? Abraço, muito obrigado.